Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que não descarta a venda de Paulinho para o Palmeiras. A gente já noticiou a respeito do interesse alviverde, disposto a pagar até 18 milhões de euros, mais de 110 milhões de reais, além da inclusão de 2 jogadores. No primeiro momento, o Palmeiras falou em Gabriel Menino e Patrick. Patrick é um menino da base com enormes talentos. O Atlético já autorizou, de acordo com a apuração de jornalistas que cobrem o Galo, que o empresário do Paulinho, os Carlos Leite, abra conversas com o Palmeiras. É um claro indício de que o negócio pode acontecer, embora o Atlético tenha pedido outros jogadores para o Palmeiras nessa negociação à parte. Entre essas possibilidades, discutiu-se o nome de Gabriel Silva, 22 anos de idade, atacante formado na base do Palmeiras e que hoje pertence ao Santa Clara. Ele não pode participar dessa negociação porque os direitos federativos são do clube português. Em meio às tratativas, dá para dizer que existe a chance de o Paulinho ser negociado. Embora pareça uma baita derrota para o Galo, vale a lembrança de que o clube gastou apenas 300 mil euros para contratá-lo. Se vender por 18 milhões de euros, com ainda 2 jogadores, pode ser um negócio interessante. Tem mais uma notícia que eu queria dividir com vocês sobre o Atlético. O Everson avançou no processo de renovação do contrato. Uma ótima notícia, levando em consideração que o vínculo do goleiro de 34 anos de idade se encerra em dezembro do ano que vem e ele tinha uma proposta estratosférica do Bahia. O tricolor se dispôs a pagar quase R$1 milhão por mês de salário. Hoje o Everson ganha 520 mil mensais, negociações em andamento para que ele tenha um belo aumento no Galo e fique por um longo tempo. Everson renova ou vai embora do Atlético, Thiago? Vai renovar, HG. Quê? Vai renovar. O Atlético conseguiu chegar a um denominador comum pela permanência do Everson. E é o seguinte, ele vai renovar por 3 temporadas. Na verdade, ele vai assinar um novo contrato por 3 temporadas até dezembro de 2027, com a possibilidade de renovação por mais um, ou seja, com a possibilidade de permanência até dezembro de 2028. O Atlético não igualou a proposta do Bahia em termos financeiros. O Bahia queria pagar R$1 milhão por mês ao Everson num contrato de 3 temporadas. O ponto é, essa possibilidade de ter um ano mais de contrato, de acordo com o número de jogos que ele disputar no último ano de contrato, fez com que o jogador se animasse um pouco mais. E outra coisa que pesou também foi o fato dele já estar ambientado a BH e identificado com o Atlético. Mas vai renovar. O Everson recebeu essa proposta ontem, deu sinal positivo ao Atlético e agora faltam os trâmites ali burocráticos para que ele assine esse contrato novo com o Galo. Então o Everson permanece no Galo, vai ter um reajuste ali de pouco mais de 75%. Vai permanecer no Atlético então para 2025, 26, 27 e até 28, se possível. Então, enfim, uma boa notícia, né, Luiz? É, uma segurança pro torcedor, né? O Everson, nesse último terço de temporada aí, nesse último semestre, com certeza foi o jogador mais regular do time, né? A gente vai lembrar muito óbvio que a final da Copa do Brasil, o torcedor atleticano não quer lembrar muito, mas o que o Everson fez naqueles 2 jogos contra o Flamengo, principalmente aqui na partida na Arena MRV, é um absurdo, e não só aquele jogo, né? Tiveram algumas partidas onde o Everson foi realmente o grande nome do jogo do Atlético. Contra o próprio Flamengo também, no Maracanã, no Brasileiro, pós-Copa do Brasil, ele pega um pênalti, faz uma grande partida também. É uma boa notícia para o torcedor atleticano. Ele foi essencial, inclusive, no fim das contas, para o Atlético escapar do rebaixamento, né? Porque ele salvou esses pontos aí. Contra o Botafogo ele faz grandes defesas, contra o Flamengo ele faz grandes defesas. No fim, se for olhar no cálculo final ali, que o Atlético passou bem apertado ali, o Everson acabou sendo decisivo, não só nesses jogos, mas também nos momentos bons do Atlético na temporada, tanto na campanha da Copa do Brasil e da Libertadores também. O Everson foi um dos pontos positivos que o Atlético teve. Essa renovação ela é mais do que importante para o clube, ela é justa, porque ele realmente entregou muito em campo, ele foi um jogador muito importante para essa equipe, já é há muitos anos, né? Ele é um dos pilares desse time, desse elenco que já foi campeão em outras temporadas e que nessa temporada esbarrou em duas Copas, né? E é uma notícia entre toda essa bagunça, toda essa questão que está rolando no Atlético, pelo menos esse alento para o torcedor de saber que ali no gol a parada está resolvida aí por uns bons anos ainda, porque o Everson é um baita goleiro. E quando a gente valoriza a renovação, não quer dizer que a gente não acredite no potencial do Matheus Mendes, que é um ótimo goleiro, vai crescer muito na função, vai crescer muito ao lado do Everson. Goleiro tem uma maturidade mais demorada mesmo dentro do futebol. Então, assim, o Atlético fazendo essa renovação, confirmando a renovação de contrato com o Everson, é muito positiva para o Atlético. É um alento dentro de todas essas questões que a gente está colocando aqui, as dificuldades do Atlético de confirmar um treinador, de um CEO do futebol,
ter um direcionamento melhor pensando na temporada, não se preocupar tanto com outros clubes vindo aqui tirar jogadores importantes do Atlético. Então, o Everson sendo definido como jogador do Atlético dá uma tranquilidade, principalmente quando a gente vê notícias chegando de Paulinho sendo sondado aí pelo Palmeiras, entre outros jogadores, né, que a gente vai colocar aí durante o programa que podem sair do Atlético. Agora tem um detalhe, meu senso de justiça não falha. Parabéns ao Atlético aí, parabéns ao Vitor, que fez o movimento de renovação. E eu vou dizer por quê. Por quê? Não acha que eu tenho que parabenizar? Você quer que eu só critique? Você acha que meu senso de justiça não existe? Você acha que o Vitor não teve nenhuma participação nisso? Pouquíssimo. Então quem teve? Hoje, querendo ou não, o Rafael Menin. Então, parabéns ao Rafael Menin, tira os parabéns do Vitor, porque o Thiago está dizendo que quem Que tem não que ser pode dar os parabenizado- parabéns, porque tem outros gestores que têm que receber parabéns todo dia. Então parabéns pra todo mundo for aí. bom, tem que E receber. outra coisa, essa de cá não fizeram mais do que obrigação, desculpa. Essa aí eu vou defender, porque é o seguinte, a proposta que chegou pelo Everson era tentadora. Era. Tentadora, é um período contratual interessante, R$ 1 milhão de salários, para jogar num clube que é do City, que tem um City por trás, num grandíssimo clube, sabe? Então, pera lá. E outra coisa, seria goleiro de um time que tem exatamente o treinador que fazia maravilhosamente bem com os pés o que o Everson faz hoje. A diferença é que hoje batia falta, batia pênalti, foi um artilheiro, mais de 100 gols, inclusive. Agora, então parabéns aí ao Rafael Menin, ao Vitor, como é que chama o outro lá? Do Siga lá? Rodrigo Weber. Então vocês renovaram com o Everson. É uma baita de uma notícia. Vou te dizer uma coisa. Gosto do Alan Franco, dedicado, etc. Não termina. Não termina, não. Peraí. Gosto do Alan Se Franco. você falar que ele tem que ir embora, jogador não termina, importante, etc e tal. Mas, vou meter uma vírgula, tá? Antes, porém, entretanto, gente, desculpa, mas o Atlético precisa focar. Mas assim, com toda a volúpia possível, o Atlético precisa focar no meio-campo. Mas O você Atlético perde precisa ele, fazer, no mínimo, 3 grandes contratações. Aí se perder o Alan Franco, fica muito pior, se você perdê-lo, você vai ter que correr atrás Quatro, de não, falei pra espera aí. O senhor estava quase 100% Eu do programa. posso terminar de falar? Em 42 Eu minutos. falei que tem que liberar, Vou falar uma gata. aceita a proposta e vende, ou eu falei que o Atlético tem que focar e que naturalmente o Alan Franco seria um bom reserva, um grande reserva. Então o Mas não Tá? faz sentido. O Atlético precisa focar no meio-campo, porque o meio-campo do Atlético é panda. Os volantes do Atlético tomam a bola e entregam. Ninguém faz o tal do box to box, o Dólar adora ficar falando de box to box. Não tem um volante que faz isso. Não tem um volante que sabe sair jogando em palma. Não tem. Você tem o Fausto Vera, o Otávio, que entrou numa grande fase aí, inclusive esse ano, mas depois teve a contusão e a queda de rendimento. E o Alan Franco é um bom jogador, eu adoro o Alan Franco. Se eu falo de jogador que é dedicado e tal, esse aí é um deles. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o foco do Atlético precisa estar no meio campo. O Atlético precisa de pelo menos 3 grandes contratações no setor. Logo, o que eu quis dizer é que nenhum dos atuais seria titular no meu time. Mas aí eu vou só discordar de uma coisa, assim, eu normalmente concordava muito com você nesse assunto, mas... Você não precisa puxar saco. Não Luiz. vou, não, mas assim, o Alan Franco, a gente já viu ele no Atlético com outros treinadores fazer isso que você cobrou, né? Por exemplo, ainda em 2020, com o Sampaoli, ele era um cara que pisava muito na área. Aí tem que entender um pouco também se não era muito a ideia do Milito, não deixar que ele para ele fazer muito isso. Então, Mas acho que o Milito até explorou bastante a versatilidade eu do Alan particularmente, Franco. Ele eu foi acho que o terceiro homem de Atlético meia, hoje, foi o segundo Alan homem. Franco, pra mim, como titular do Atlético, eu acho um bom jogador, cara. Eu Que também isso? gosto. Eu Também